Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Enriquecendo com a Bolsa. Eu me chamo Antônio Neto e hoje eu venho trazer um vídeo para vocês como se proteger da inflação e ainda conseguir ganhar dinheiro. Parece ser um assunto muito chato e complexo, mas a inflação hoje em dia está afetando a vida de todos nós brasileiros e principalmente daquelas pessoas que não entendem muito sobre a questão do impacto da inflação no seu dinheiro. São as pessoas que ganham menos, são as pessoas que têm menos informação e acabam sofrendo drasticamente sobre o impacto da inflação em cima do tanto que essa pessoa tem de dinheiro ou sobre o dinheiro que ela tem em alguma aplicação financeira que está rendendo menos do que o índice de inflação. Isso é muito importante a gente entender e saber realmente o que você deve fazer com o seu dinheiro. E pensando nisso, resolvi trazer alguns investimentos para vocês que querem se proteger, principalmente, que acho que o primeiro ponto é se proteger, e depois você conseguir ganhar dinheiro ao longo do tempo com esses investimentos. Vou falar um pouco sobre cada um desses investimentos para você não se preocupar e principalmente a partir de hoje você buscar alternativas de se proteger o seu dinheiro contra a perda do poder de compra. E se você quer saber mais sobre como se proteger o seu dinheiro e principalmente que você consiga ganhar dinheiro a longo prazo, então fica aqui até no final do vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito importante esse vídeo para você nas suas tomadas de decisões e para você que não investe, que está sendo afetado diretamente com a inflação. Mas antes, queria fazer um pedido muito importante para a gente, pessoal. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, curte, comente e compartilhe. Isso ajuda a mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante, consegue distribuir para mais pessoas. A inflação hoje afeta diretamente o poder de compra dos brasileiros e principalmente da maioria dos brasileiros, porque os brasileiros hoje não têm essa influência de investir o seu dinheiro. Deixa o seu dinheiro parado, deixa em caderneta de poupança, deixa o seu dinheiro em previdência, deixa o seu dinheiro em aplicações financeiras que algum gerente de banco te oferece e você acredita que é uma boa rentabilidade, mas você não para descontar o valor da inflação. Isso gera um problema muito grande, principalmente nas pessoas que têm menos informações, que não procuram meios de se proteger o seu dinheiro. Que afinal, o primeiro passo é você se proteger. Você não precisa querer buscar rentabilidade altas, ganhar muito dinheiro. O importante, primeiro passo, é você se proteger para que você não seja tão afetado. E a inflação ela causa um dano muito grande no seu dinheiro, porque faz com que você perde o poder de compra. A perca do poder de compra é que os R$ 1.000 que você tinha um ano atrás, que você comprou uma quantidade de produtos, hoje esses R$ 1.000 não compram os mesmos produtos de antigamente, porque o seu dinheiro perdeu o valor de compra. Os produtos, bens e serviços aumentaram de preço, mas o seu dinheiro não, porque o seu dinheiro ficou parado ou porque o seu dinheiro ficou em alguma aplicação financeira que rendeu menos com a inflação. Então a tendência é que cada ano que passa o seu dinheiro compre menos produtos. Se a gente for pegar alguns indicadores de inflação, o IGPM nos últimos 12 meses está na casa de 24,86%. O IGPM é o Índice Geral de Preços de Mercado, que é um indicador utilizado para fazer estudos sobre a inflação nos aluguéis, internet, energia, planos de saúde, entre outros. Outro indicador também que vem muito alto aí nos últimos 12 meses é o IPCA, né, que é o Índice Nacional de Preço do Consumidor, que é do IBGE, do governo. Esse índice é um índice que nos últimos 12 meses está na casa de 9,68%. É um absurdo, né, pessoal? Esse índice, tanto do IGPM quanto da inflação, e principalmente o índice da inflação, né, que é o índice do IPCA, que é o índice que a gente mais se baseia em questão de inflação, que é o aumento dos preços, produtos, bens e serviços. Praticamente já estamos na casa de 2 dígitos de inflação. Então é absurdo. E o seu dinheiro, se ele não for aplicado, a tendência é que você compre menos, você não consegue multiplicar o seu capital ao longo do tempo. Tem esse efeito muito negativo com o seu dinheiro, faz com que o seu dinheiro diminua em vez de você ficar mais rico, ou em vez de você ter mais patrimônio, você diminui o patrimônio ao longo do tempo. Pensando nisso, eu venho trazer para vocês alguns investimentos para você se proteger da inflação. E o primeiro investimento para você se proteger é o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA é um título público emitido pelo governo. O Tesouro IPCA hoje é um ativo de renda fixa. Renda fixa são os investimentos mais conservadores e que têm mais previsibilidade de ganhos na hora da compra. Então, na hora da compra do título, você já sabe o quanto você vai receber. E o Tesouro IPCA é uma mistura de IPCA mais taxa de juros. Então, você investir no Tesouro IPCA, você já vai se proteger o seu patrimônio contra a perda do poder de compra, porque ele vai acompanhar o índice do IPCA mais uma taxa de juros. Por exemplo, se você investiu no Tesouro IPCA, no final dessa aplicação financeira, se o IPCA ficou em 10%, quer dizer que você
teve a rentabilidade junto com o IPCA, mais a taxa de juros implementada pelo governo. Então, sempre você vai acompanhar o índice da inflação mais uma taxa de juros. Temos aqui a tabela do Tesouro IPCA, que eu vou mostrar aqui para vocês. Você percebeu nessa tabela que sempre o Tesouro IPCA vai acompanhar o índice da inflação, ele vai acrescentar a taxa de juros. Já é um bom investimento para você começar a se proteger da inflação. Lembrando que é investimento de longo prazo, essas aplicações do Tesouro IPCA, mas já é um bom investimento para você já começar, pelo menos, a se proteger contra a inflação. Temos também outras aplicações financeiras que também já te protegem contra a inflação, que é o CDBs, que é os Certificados de Depósitos Bancários, que são títulos de renda fixa pré-fixados que estão pagando 13, 12, 14%. Então, vale ficar ligado também nessa outra questão dos CDBs. Alguns já te ajudam a proteger da inflação. Então, tanto o Tesouro Selic como alguns CDBs também te ajudam já, de primeiro modo, a começar a proteger o seu poder de compra. Agora, se você busca mais rentabilidade do que se proteger da inflação, se você busca investimentos que vão te trazer mais rentabilidade, mas por outro lado são investimentos que você vai ter um grau de risco maior, são os investimentos de ações, que é um ótimo investimento para você se proteger contra a inflação. Porque algumas empresas da bolsa, elas se beneficiam com o aumento da inflação. Por exemplo, as empresas do setor elétrico. As empresas do setor elétrico também vão ser beneficiadas com a alta da inflação. E as empresas do setor elétrico também se beneficiam com a alta da inflação, porque elas vão passar esse reajuste nas tarifas de energia e com isso elas acabam se reajustando também com o valor da inflação. Então esse reajuste é benéfico para as companhias de energia elétrica, porque elas sofrem menos impacto com a inflação e também por ser um setor perene, porque as pessoas não vão parar de consumir energia, não vão parar de pagar energia elétrica. Por isso, o setor de energia elétrica é um dos setores que são mais perenes e mais propícios para investir nesses momentos de alta da inflação, porque é um setor que tem menos impacto no momento em que a inflação está nas alturas. Outro setor também que é muito impactado com a alta da inflação são o setor de bancos, porque com o aumento da inflação vão ter que aumentar a taxa Selic. E com isso os bancos ganham, porque os bancos ganham com spreads, que são as taxas de juros, com a porcentagem que eles oferecem, empréstimos, financiamento para as instituições, para as pessoas. Então, com o aumento da taxa de juros, que é inevitável com o aumento da inflação, porque para diminuir a inflação tem que aumentar a taxa de juros, os bancos são os maiores beneficiados com o aumento da taxa de juros. Assim, empresas de bancos tendem a se beneficiar com o aumento da taxa Selic, e sem contar também que essas empresas são empresas que sofrem menos no momento de crise, no momento de inflação alta, no momento onde a taxa de juros está sendo elevada. Então isso afeta menos essas empresas. Você pode perceber que nos momentos onde a taxa de juros está sendo elevada, no momento de inflação alta, essas empresas de varejo e empresas que têm mais dívidas são empresas que são mais afetadas e, consequentemente, são empresas que vão sofrer mais nesses cenários. Outro ótimo investimento também para se proteger da inflação é os fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários têm a principal característica de distribuir seus proventos todos os meses. Então, tem fundos imobiliários na minha carteira que pagam 8, 10, 12%, 13% de proventos. Então, de certa forma, eu já me protejo e consigo ter até uma margem a mais do que o percentual de inflação. E também com o aumento da inflação vai impactar também diretamente no reajuste dos aluguéis dos fundos imobiliários no final dos seus contratos. Então, quando o fundo imobiliário ele for reajustar o seu aluguel, ele vai implementar o aumento da inflação. E com isso, as cotas dos fundos tendem a ser corrigidas com a inflação e você ganha também com o aumento da inflação. Então, principalmente, vale ficar de olho nesse setor imobiliário, que é um setor que paga bons proventos por mês, de questão de rentabilidade. Então, como eu disse, tem alguns fundos imobiliários que pagam 10%, 12%, então já é uma distribuição muito interessante, até maior do que a taxa de inflação. E pensando lá na frente, que daqui a alguns meses, daqui a um ano, quando esses fundos imobiliários for vencer os contratos, que ele for renovar novamente os contratos, esse aumento da inflação ele vai ser reajustado no valor das cotas dos fundos imobiliários. Assim também você consegue ganhar em cima desses investimentos, que é um ótimo investimento, principalmente para quem procura ter renda todos os meses mensalmente. Outro investimento muito interessante aqui para vocês, que para mim é um dos mais importantes, é investimentos em dólar. Ou investimento em outra moeda estrangeira que não seja somente a moeda do Brasil. Porque, infelizmente, se você ficar limitado em deixar todo o seu dinheiro aqui no Brasil, você pode correr mais riscos do que você deixar o seu dinheiro lá fora. Porque você deixando o seu dinheiro lá fora, principalmente
questão de dólar, quando o Brasil passa por um momento de inflação onde o real perde muito poder de compra, a cotação do dólar pelo real tende a se esticar e o dólar sempre valer mais do que o real. Então o dólar tem como característica sempre se valorizar, principalmente nos momentos onde o real tende a perder mais valor de compra. Então até mesmo se a gente for pegar alguns históricos de alguns anos atrás, a gente percebe que é uma crescente a diferença entre dólar e real. Então, o dólar, ao longo prazo, sempre tende a se valorizar. E tem várias maneiras de você investir em dólar. Você não precisa ficar preocupado, e agora eu tenho que abrir uma conta em uma corretora de lá dos Estados Unidos para me comprar ações. Como que eu faço? Eu não entendo nada. Você tem que ter calma. Primeiramente, para investir em moeda forte como o dólar, você não precisa realmente abrir uma conta em uma corretora lá. Tem outros meios de você investir em dólar. Uma delas é você investir em empresas da bolsa que têm receitas em dólar, como por exemplo em empresas de frigoríficos. A JBS, por exemplo, ela exporta bastante para o exterior, para a China, para os Estados Unidos, para outros países. Então ela tem muita receita em dólar. E quando o dólar se valoriza nesses momentos de crise, de inflação, acontece que a receita dela aumenta, porque a cotação da venda externa é em dólar. Então essas empresas que têm receita em dólar se beneficiam bastante, como por exemplo a Embraer, que é uma empresa que também tem sua receita em dólar. Então vale ficar de olho nessas empresas que também têm a sua receita percentual em dólar. Você também pode investir através de B10. B10 você consegue comprar através da sua corretora de valores aqui do Brasil, que são os recibos de ações. Então, através dela você consegue já se expor de forma indireta a ações da Apple, Facebook, Microsoft. Já é um bom investimento para você já se expor a boas empresas e também ao dólar, né? A cotação dólar, se o dólar se valorizar, você também ganha com isso. E para mim, a maneira mais fácil de você se expor ao dólar é o IVVB11, que o IVVB11 é o ETF do S&P 500, que replica o desempenho das 500 maiores empresas. Então, hoje, com uma cota de IVVB11, você já se expõe a várias empresas e você já se protege um percentual do seu dinheiro já investido nessas boas empresas dos Estados Unidos. Você já se protege principalmente com a diferença do câmbio, né? Se o dólar se valorizar, você também ganha com isso. Então não se preocupe em já quebrar a cabeça que você já tem que abrir uma conta em um banco fora para você começar a investir. Comece investindo já nesses outros investimentos mais fáceis. Depois, futuramente, você já busca mais conhecimentos e começa a investir um percentual também diretamente. E para fechar aqui, pessoal, não podia faltar criptomoedas, mais específico com Bitcoin. Se a gente for pegar o desempenho do Bitcoin nos últimos 5 anos, você percebe que foi um desempenho muito interessante e foi um ativo que se protegeu bastante da inflação, que é um ativo que se valorizou bastante, e principalmente porque o Bitcoin tem algumas características de longo prazo que provavelmente pode ser uma possível mais valor, pode ser um possível ativo que vai te proteger da inflação, por ser um ativo escasso, por ser um ativo descentralizado, porque os governos não têm como confiscar o Bitcoin. Você pode enviar o Bitcoin do Brasil para os Estados Unidos. Você pode começar a investir em Bitcoin com pouco dinheiro, com R$ 80 você já consegue investir em Bitcoin. Então tem vários aspectos que envolvem o Bitcoin e criptomoedas junto, que pode ser um bom ativo para se proteger da inflação. Mas lembrando, pessoal, esses investimentos de criptomoedas e Bitcoin são investimentos bastante voláteis e que você possa se expor de maneira adequada em Bitcoin ou criptomoedas, investindo somente um percentual pequeno do seu patrimônio, que não vai te dar dor de cabeça no momento em que você for dormir, que você possa ter mais segurança e que você não se preocupe com esse ativo, que você coloque um percentual bem pequeno e que não vai te atrapalhar, não vai te levar ao risco da ruína e que no futuro você possa lucrar com esse ativo se ele se valorizar. Então vale também ficar bastante de olho em Bitcoin, criptomoedas, que são investimentos hoje que têm grande potencial de valorização no longo prazo. Então vale a pena também tirar um tempinho para você estudar. É sempre bom a gente se interagir e saber como que funciona um pouco mais desse meio de criptoativos. Então, galera, esse foi o nosso vídeo e um grande abraço, pessoal. Tchau!